Boa tarde ainda a todos. Agradecer a presença de todos vocês, os internautas da internet também que nos assistem. E eu quero falar um pouco de como a internet ela ajuda o corretor a trabalhar e de que forma a internet ela é saudável e de que forma ela atrapalha o desenvolvimento do corretor. Recentemente, eu participei de um debate, eu fui convidado para participar de um debate onde eu tinha ao meu lado os principais diretores dos 5 maiores portais de internet do Brasil. E o foco era 90% dos negócios nascem na internet, né? E de que forma isso daí auxilia? Quando eu me levantei para conversar com eles, né, nesse debate, a minha pergunta foi simples. O corretor está incluso nesses 90% de venda de imóveis na internet? Para quem é corretor, os 90%, acho que pouco importa. O que importa é se realmente ele participa ou não, né? A plateia desse debate, a maioria era do mercado imobiliário, né? O que nos apoiou muito nesse instante. E isso não foi uma notícia muito boa para a própria concorrência, que vive de anúncios, e esses anúncios muitas vezes são de proprietários. Então, eu vou falar um pouco aqui do passo a passo do que é o site e de que forma ele vai ajudar vocês e ele vai blindar vocês em relação ao trabalho desenvolvido, onde vocês ficam protegidos em relação ao comissionamento. Nosso maior diferencial é, somente aqui o corretor é valorizado e reconhecido, tá? E agora eu vou explicar para vocês o porquê. No CSI, os proprietários de imóveis e os clientes compradores poderão inserir gratuitamente seus imóveis e interesses de compra, que hoje é uma prática que acontece muito na internet, né? O que eu preciso para oferecer para o meu cliente? Aonde eu vou buscar essas informações, né? E aqui nós temos um captador muito inteligente de imóveis. A diferença é que o proprietário, quando insere o imóvel dele dentro do site para fazer o anúncio dele não vai para o ar por um motivo muito simples. Primeiro ele tem que escolher um corretor para auxiliar ele nessa venda. Ou seja, é o contato do corretor que é divulgado no mercado imobiliário e não o contato do proprietário. Esse pequeno diferencial faz com que vocês sejam reconhecidos e valorizados. Quando o vendedor inserir um imóvel no portal, o mesmo será recebido por um corretor, que ficará responsável. Isso é fantástico, porque o proprietário insere o imóvel na região que ele habita e ele já escolhe, o próprio site busca os corretores que atuam, são experts nessa região, e ele pode selecionar um corretor para isso. Quando um comprador faz uma busca no site, ele também pode escolher um corretor para auxiliar ele. Se ele encontrou o imóvel dentro do site, esse imóvel é representado por um corretor. Se ele quiser fazer uma intenção de compra, ele também escolhe um corretor. A gente jamais vai fornecer informações de proprietários e compradores sem que tenha um intermediador unindo as duas pontas. Quando a gente fala de integrar corretores, a gente ainda tem um pouco de receio em alguns aspectos. Corretor também não é amigo de corretor. E a gente precisa mudar isso. Corretor é concorrente de corretor. E isso não pode continuar existindo. A gente já tem problemas demais em a gente ter proprietários fazendo anúncios, a gente tem pseudos corretores, a gente tem zeladores imobiliários. Então, a gente precisa ter uma ferramenta onde um corretor ele ajuda o outro corretor. Isso é um sistema que se autopolicia. Isso dinamiza as vendas, isso aumenta o volume de vendas, isso aumenta a capacidade dos corretores em desenvolver um trabalho seguro. Corretor ele tem que ser visto como amigo de outro corretor. Como dito, em hipótese alguma, haverá contato direto entre comprador e vendedor. O corretor ele pode ser avaliado. Assim, a gente consegue ver a performance de cada corretor. O corretor ele vai receber inúmeros proprietários pelo site, inúmeros. Inúmeros proprietários vão selecionar ele para isso. Se ele não souber dar um atendimento qualificado, se ele não souber dar um respaldo para o proprietário, o próprio proprietário poderá qualificar o corretor dentro do sistema. Isso vai fazer com que você apareça em destaque dentro do site para receber as informações, como também fará ao mesmo tempo que você não seja tão reconhecido. Isso é uma forma que a gente tem de controlar e autopoliciar o desempenho de cada corretor.
Dessa forma, a gente cria uma melhoria no atendimento, tanto para aquisição de vendedores e compradores de imóveis. Os corretores serão divulgados para proprietários de imóveis através do perfil da área de atuação. É o que eu disse anteriormente. O corretor ele escolhe qual que é a área que ele atua. O corretor, a gente sabe que ele vende qualquer coisa em qualquer lugar, é só ele ir atrás. Mas o corretor ele também precisa ter foco. O corretor ele não conhece 300 municípios ao mesmo tempo, ele não conhece valorização, ele não conhece, não adianta. Então, se o corretor ele não tiver foco, ele não consegue exercer um bom trabalho. E, dessa forma, ele está se expondo a receber uma qualificação pelo cliente que, às vezes, não vai ser agradável para ele. Portanto, é que a gente tem que dizer, o corretor tem que ser amigo de corretor, eu tenho que ter um parceiro em outras regiões, eu tenho que ter parceiros em outros bairros, assim a velocidade de vendas é maior. Pelo Cresce, a gente tem uma margem de negociação de comissionamento fantástico, a gente não precisa correr o risco de perder venda. O corretor também será divulgado para compradores de imóveis. É um exemplo que eu vou mostrar. Eu quero procurar um imóvel nos Jardins, eu não conheço. Então, quando eu fizer a minha intenção de compra, o próprio sistema vai trazer os corretores dos Jardins. E eu vou poder ver a reputação de cada corretor para saber qual corretor eu vou selecionar para me auxiliar. Eu vou selecionar o que tem mais pontos positivos ou os que têm menos pontos positivos. Não existe limites para a intenção de compra nem de venda. Aonde isso ajuda o corretor? A qualquer momento, o corretor ele vai receber um cliente. Nem sempre ele tem um imóvel na disposição dele. Quanto mais intenções de venda você tiver, maior a probabilidade de você receber proprietários de imóveis e vice-versa. Não tem o porquê a gente limitar uma quantidade de anúncios e de venda, porque a demanda quem faz é o próprio mercado. Hoje eu posso receber um comprador, amanhã eu posso receber 10 compradores. Então, não tem o porquê a gente limitar e fazer isso de uma forma, eu acredito até desrespeitosa, em transformando pacotes de venda de anúncios. Ah, você compra 5 anúncios, 10 anúncios. Não. A gente não pode trabalhar dessa forma. A gente tem que desenvolver uma ferramenta que ajude a vocês, e não que prejudique e fique punindo vocês. Recebimento de contatos de compradores e vendedores de imóveis através do celular. A internet hoje é tão fantástica que a maioria hoje, eu acredito, dos corretores tem um telefone, um smartphone, né? A intenção do aplicativo que a gente desenvolveu, que eu vou mostrar para vocês, é simples. O corretor ele vai falar que ele está aqui na Pamplona e o próprio aplicativo vai dizer, no raio de 1 quilômetro, quais são os imóveis à venda. Isso é fantástico, porque cada imóvel à venda ele é interligado a um outro corretor. E essas informações vão ser transportadas para os próprios compradores que buscam. Ou seja, você tem um cliente final buscando imóvel numa região, né, que hoje você tem a dificuldade do trânsito, e às vezes o próprio cliente ele não sabe o que está à venda. Como é que eu sei que na Pamplona 1200 tem um 10º andar ou um 7º andar à venda? Né? É difícil. Pelo telefone você já consegue saber. E a informação disposta no próprio telefone é o contato do corretor. O portal deixará à disposição um sistema de compatibilidade, onde os dados serão cadastrados. O que é isso? O corretor insere o imóvel à venda e, automaticamente, eu já vou dizer para ele se tem um comprador em potencial. É uma comunicação instantânea dentro do perfil, que a gente vai cruzar as informações. Quando o corretor inserir a intenção de compra dele, o próprio site já vai dizer quais são os imóveis que estão à venda nesse perfil. É simples. Criar anúncio onde quer que o usuário esteja. Suporte de mapas, fotos em poucos cliques utilizando o aplicativo para os telefones. É o que eu acabei de dizer. Você vai dizer onde você está e você vai dizer, e o site já vai te dizer o que está à venda. E vou mais ainda. A gente vai dizer o que está à venda e a gente ainda vai colocar no mapa quais são os compradores que estão procurando naquela região. Sejam eles outros corretores, fazendo captação para os clientes deles ou o próprio cliente final. Aqui é a personalização de alerta de imóveis, que eu acabei de explicar para vocês. Descobrir imóveis à venda ao entorno da sua localização atual ou selecionado. Ou selecionado é uma ferramenta extra que nós desenvolvemos, que eu vou dar um exemplo. Eu vou digitar um endereço na Faria Lima, eu estou aqui, pelo meu próprio telefone. E ele já vai dizer lá na região da Faria Lima o que está à venda e quem está comprando naquela região.
Como é que se comporta o corretor no portal? É simples. Você vai selecionar um perfil onde você tem o corretor. Você vai digitar o CRES e o CPF. Essa informação vem até o sistema do CRES e já volta com a sua informação. Eu preciso saber se a pessoa que está dizendo que ela é corretora, se ela é corretora. Eu não posso ter um pseudo-corretor. Se ela for um comprador, ou um vendedor, ou uma imobiliária, ela vai selecionar outro perfil. Corretor é um só. O CRES traz para a gente o nome do corretor. E você termina de efetuar o seu cadastro. Aqui eu tenho o índice das informações, qual que é fornecido pelo usuário e qual que é fornecido pelo CRES. Até se alguém quiser essa apresentação detalhada, a gente pode disponibilizar. É só deixar o contato com as meninas que estão aqui fora, que a gente dispara isso para vocês, o passo a passo de como é que é o site. No último, eu acredito ser um dos mais importantes itens. Por que eu tenho que dizer o bairro que eu trabalho? É onde você vai receber o comprador e o vendedor de imóveis. Ele é muito simples, não há propagandas no site. Isso é uma ferramenta de trabalho. A gente não está aqui para fazer propaganda de ninguém, nem de construtora, nem de imobiliária, é uma ferramenta desenvolvida. Então, você tem os interesses de venda, você inclui e visualiza todos os imóveis cadastrados, inclusive pelos proprietários, porque o proprietário ele te escolhe como corretor, e você tem isso armazenado. Nos interesses de compra, a mesma coisa. Você inclui e visualiza todas as intenções de compra por ele, pelo corretor e pelos compradores. Que o comprador ele também te seleciona como corretor. Favoritos. Armazena as melhores ofertas e seus interesses, tanto para venda quanto para compra. E os meus pagamentos. O usuário gerencia os pagamentos para manter ativo todo o seu cadastro e negociações. Dados do imóvel, identificação pessoal. Isso é um gerenciamento interno de cada um. Geralmente, isso pode ser dado como sugestão, que nessa identificação vá o nome do seu cliente. Amanhã você tem 100 imóveis, como é que eu sei que é o do meu cliente Marcelo? Então, por esse gerenciamento, você já tem. Tá? Finalidade, tipo, descrição. Parece besteira, mas a descrição do imóvel, eu vejo ela, às vezes, mais importante do que qualquer outra informação. Tem cliente que quer informação específica, e a informação específica ela só pode ser dada se você realmente descrever isso. Não existe pacotes de combos onde você seleciona janelas blindadas, vista para o mar, sauna seca, sauna úmida, e a gente faz esse tipo de busca no site. Nome do condomínio. Quem não teve um cliente que não quer um condomínio específico? Ou por uma própria construtora. Informações básicas do imóvel, CEP, estado, cidade, bairro, rua. A nossa busca também procura por rua. Eu só desejo comprar na Pamplona, o site vai trazer os da Pamplona. Quando o cadastro é elaborado, valor do anúncio. O valor do anúncio, automaticamente, quando o corretor ou o proprietário insere, o site já faz um cálculo pré-determinado de 6%, onde isso pode ser aumentado ou diminuído. A gente deixou de em 6% porque isso é uma regra interna e é o que o CRES permite até o máximo de 8%. Tá? E existem as especificações de imóveis rurais, entre outros. E o valor da comissão. Quando é o proprietário que insere e ele aperta continuar, ele já preencheu o valor da comissão que ele vai pagar para o corretor que ele vai escolher. Dessa forma, tem uma conscientização maior da existência de um profissional que vai se dedicar e trabalhar para a venda do imóvel. O corretor pode selecionar o próprio perfil para se vincular. Se ele trabalha em parceria, ele pode jogar esse imóvel para outro corretor também. E fica a critério do corretor aceitar ou não. Desejo selecionar outro corretor. Isso funciona muito para quem trabalha em parcerias. Tá? Às vezes eu tenho uma parceria, mas o meu foco é residencial e o foco do meu parceiro é comercial. Eu posso redirecionar essa informação. Onde você tem as estrelas é a qualificação do corretor. Quando ele recebe pontuação positiva ou negativa, isso sobe ou desce. Autorização do proprietário. Uma das políticas do site é: não tem imóvel sem autorização do proprietário. Não vamos ter nenhum tipo de informação que não seja já previamente autorizada para o proprietário e que ele não faça a verificação desse mesmo imóvel dele. A gente sabe que tem corretores que criam anúncios chamativos,
Onde 100 metros não é 100, é 95, e aonde o apartamento de 1 milhão não é 1 milhão, é 1 milhão e 100 ou é 850. Então, para isso, ele é obrigado a inserir um e-mail do proprietário, essa informação vai para o proprietário, onde faz a verificação do anúncio. A metragem do imóvel, os valores, o comissionamento, e é o proprietário que libera o anúncio dentro do site. Eu, como proprietário, eu recebo esse imóvel, eu verifico as informações, eu aperto um botão ali chamado liberar anúncio para o corretor, no caso, Luiz Augusto. Quando insere-se um imóvel diretamente no site, em verde você tem um interesse compatível. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem algum parceiro, algum colega de trabalho, algum comprador em potencial que tem interesse num imóvel comercial naquela região e por aquele preço. A gente trabalha com variáveis de até 15%. Então, 3 milhões, 15% para cima e para baixo. A gente sabe que existem margens de negociações, então, por isso, é um resultado mais preciso que a gente entrega. Quantidade de vezes que o anúncio foi visto. Isso é uma forma que a gente tem de controlar e até de dar um retorno para o próprio corretor se você tem um anúncio visto 100 vezes, 200 vezes, e esse imóvel não é vendido. Alguma coisa está de errado. De que forma a gente pode policiar para que esse imóvel seja vendido? Interesses de compra, identificação. É um controle interno de vocês. Ou é o cliente investidor, ou é o cliente que vai casar, ou é o cliente que veio por algum tipo de mídia. Você consegue fazer a identificação por ali. E aí você tem informação de interesse do cliente, comprador do corretor. Se você quer um endereço específico de um imóvel, você escreve Rua Pamplona. Eu quero imóveis na Rua Pamplona. Isso é muito importante, porque tem gente que só quer numa determinada rua. E é do seu trabalho fazer essa varredura sozinho, ou através de colegas, ou através do próprio aplicativo do telefone, para você começar a colher essas informações. As informações de metragem também são as variantes de 15% para mais ou para menos. Né? Porque quem quer comprar 100 metros também estuda 90 metros, estuda 115. Às vezes você tem uma sala ampliada, às vezes você tem uma sala que você pode voltar a ser um dormitório. Então, o importante é sempre o corretor ter quanto mais subsídios para trabalhar, maior a probabilidade de venda. E no valor a mesma coisa. A gente sabe que quem quer comprar 1 milhão vai chorar para comprar 1 milhão se levar de 1.200. E se você oferecer 1 milhão, ele vai dar graças a Deus se fechar por 800. Bom, aqui no caso seria o Roberto Andrade é o corretor que tem interesse no imóvel que eu coloquei. Então, você visualiza ali a intenção de compra dele. Ele quer comprar um imóvel, ou o cliente dele quer comprar um imóvel de 2 milhões e 700, que seria um imóvel comercial na região do Morumbi. É assim que ele visualiza, e da outra forma, é assim que você vai visualizar ele. Ele visualiza essas informações e você visualiza essas informações dele. Se ele for um corretor autônomo, vai estar escrito embaixo do nome dele que ele é um corretor autônomo. Se ele for interligado a alguma imobiliária, vai ter o nome da imobiliária por baixo. Assim você já sabe de que forma você vai conversar com ele. O que a gente cruzou de informação aqui, nesse desenho? Você tem Morumbi, Morumbi, comercial, comercial, imóvel comercial ou casa e o valor. É o suficiente já para você iniciar uma parceria. Aqui, no caso, só para mostrar a imobiliária, como exemplo, temos a Demais Imobiliária Limitada. Ele sabe que eu sou de uma imobiliária. Aí cabe a mim, regras de negócio ou não interno, de que forma exercer isso. O site ele não entra na questão pessoal e regras internas entre imobiliária e corretor. Mas a informação ela tem que estar explícita. Resultado de busca para outro corretor. O corretor entrou no site, fez uma busca, que quer um imóvel, tal. As fotos do imóvel, a descrição do imóvel, e nesse caso aqui eu já tenho as informações do corretor. Seja lá quem for que vai ver de corretor essas informações, corretor, ele já sabe que o proprietário me autorizou a trabalhar com R$120 mil de comissão. Ele já sabe.
a parte de comissionamento ela não vai para o cliente final comprador na busca do site. Esse é um quadro interno de corretor para corretor, que é o tipo de informação que você precisa saber. Quanto de comissão já tem autorizado? 120 mil? Ok. Vamos fazer uma parceria? E de que forma isso vai ser resolvido? O comissionamento, o desmembramento, não cabe ao site resolver isso. A gente apenas informa o tipo de comissionamento e o valor já estipulado pelo proprietário. Ou seja, você já tem uma informação já aprovada pelo proprietário. Por isso a importância da autorização de um proprietário para a inclusão do imóvel. Resultado de busca para o comprador final. O comprador final buscou, o cara está no domingo, entrou no site, é isso que ele vê. É isso que ele vê. Ele vê que o Luiz Augusto é da Demais Imobiliária, esse é o imóvel, detalhes do imóvel, acabou. Ele não vê comissionamento, ele vê valor. Porque a gente sabe, na hora, se tem o comissionamento, né, o comprador, a gente já sabe a dureza que é. Como é que funciona o proprietário no portal Compre o Seu Imóvel? Também é muito simples. O proprietário se cadastra normalmente, insere as informações do seu imóvel e eu pergunto para o proprietário, o senhor permite uso de placa? Sim ou não? A gente sabe o quanto é importante para um corretor ou para uma imobiliária essa informação. Isso divulga a empresa, isso ajuda a vender, isso ajuda aos clientes que passam na frente, aos corretores que passam na frente do imóvel, isso já vem para você. Se ele permite ou não. Você só simplesmente leva a placa e pendura na porta dele. O proprietário é obrigado a incluir o valor de comissionamento pago ao corretor. Então, você tem duas situações. Quando o corretor insere o imóvel, você já diz o comissionamento e o proprietário autoriza. Quando parte do proprietário inserir o imóvel, ele já escreve o quanto ele paga de comissionamento, que também já vem pré-determinado em 6%. Bom, se ele não colocar nenhum corretor, se ele não selecionar nenhum corretor, o anúncio dele para aqui. Nesse caso, o Luiz Augusto, como comprador proprietário, parou aqui. E aqui vem, imóvel bloqueado enquanto não selecionar um corretor. Esse imóvel ele não vai para o ar, até ele escolher um corretor. Seja ele um corretor pessoal dele, seja alguma indicação dele, enfim, ou seja, alguém que ele escolha pelo ranqueamento dos corretores. E eu já digo para ele, né, existe um comprador em potencial. Porque ele vai querer saber quem é essa pessoa. E essa pessoa pode ser um cliente final ou outro corretor que tem um cliente para esse imóvel. Mas ele é obrigado a escolher o corretor. Ou seja, a venda ela já começa a nascer pronta. Definir corretor. Lista de corretores atuantes na região do imóvel. Ele não gostou daqueles, ele tem o direito de escolher outros. Proprietário poderá pesquisar outros corretores, buscar seu corretor de preferência ou escolher corretores por imobiliária. Aqui, nesse caso, é o que ele vai enxergar. Ele vai colocar definir corretor, pesquisar. Trouxemos dois corretores. Esses corretores só vieram esses dois corretores porque são os únicos do Morumbi dentro do sistema. Agora, amanhã, podem ter 100 corretores, assim como ele pode também pesquisar por imobiliária. Eu quero um corretor de uma determinada imobiliária. Ou eu quero um corretor que eu conheci particularmente, um amigo meu. A gente sabe que existem parentes na família, a pessoa vai dar essa preferência. É simples, digita o nome dele. Digita o nome dele, vai aparecer com a foto, se ele já for devidamente cadastrado pelo site, e aí ele vai poder selecionar o corretor. Troca de corretores pelo proprietário. O proprietário escolheu um corretor, o corretor não deu a mínima para ele. Não deu a mínima, não foi reavaliar, não foi verificar o imóvel. É difícil a gente vender aquilo que a gente não conhece. É fácil receber pela internet, né? Mas a gente também tem que ir até o imóvel para saber se realmente existe, se realmente existem peculiaridades que podem favorecer ou não. Eu recebi um imóvel, mas o valor é extremamente fora, né? Se o proprietário ele se sentir... não ficar contente com o atendimento, ele pode trocar. E aí vem, é aqui que é avaliado o corretor. A reputação atual e vem perguntas sobre atendimento, sobre ética, questões técnicas, tal, e eu vou passar para vocês.
E aqui ele vai ser avaliado. Quantas estrelas eu posso ganhar pela sua nota? 1, 2, 3, 4, 5? Pela sua performance. Seus comentários. Esses comentários são extremamente importantes, porque a gente tem subsídios, muitas informações, até mesmo sempre que o próprio Cresce quiser solicitar para a gente pode prestar essas informações. Isso é uma forma da gente qualificar o atendimento. A gente não está criando nada para policiar, a gente não está criando nada para denigrir. A gente só queria uma coisa, mudar o mercado. Eu falo isso porque eu passei muitas experiências como 11 anos de mercado imobiliário que não foram agradáveis. Eu tive muitos êxitos, mas eu tive muitas situações extremamente desagradáveis. E o mercado mundial inteiro funciona assim. Ele se autopolicia. Grandes mercados funcionam muito bem com estruturas muito mais rigorosas. A gente tem um mercado tão grande quanto muitos mercados aí fora. Por que a gente não pode trabalhar da mesma forma? Por que aqui tem que ter essa imagem denegrida? Por que eu não posso confiar no meu parceiro? Por que eu tenho que ter medo dele dar um chapéu? Eu quero poder falar para ele que meu cliente mora em tal rua, em tal número, em tal andar. Hoje em dia isso é difícil. Essa questão de confiança ela é muito difícil de você conseguir. Até mesmo dentro da própria imobiliária que abre portas para você, imobiliária que te dá uma estrutura, imobiliárias que já pré-determina a regra. Isso é uma questão ética de cada um. E a gente tem isso como objetivo, mudar essa cultura. Nunca haverá contato direto de comprador e vendedor, isso jamais. Sempre haverá um corretor intermediando as informações. A comissão será sempre validada pelo proprietário. É o proprietário que determina a comissão. Sites que informam preço de metro quadrado fornecidos pelo corretor, eu não acredito. Sinceramente. Eu vou falar um preço para o proprietário que vai ser a minha velocidade de venda. Se ele vai falar que é 1 milhão, eu falo, não vai vender, é 700. Porque eu sei que 1 milhão vai me dar muito trabalho para vender, eu vou falar um preço menor. É assim. Mas a gente tem que levar em conta a necessidade de venda do proprietário. Ele precisa vender rápido, ele sabe o quanto ele tem que vender. Ele sabe quanto é o vizinho de cima, quanto é o vizinho de baixo. A gente tem que dar suporte. A gente não precisa puxar a sardinha de ninguém, mas também a gente não pode proibir a venda. A gente tem que sempre ter um meio termo. A gente sabe que a imobiliária vai avaliar um imóvel lá em cima para poder pôr a placa dela de vende-se. E vai vender a do vizinho. Tudo isso a gente sabe como funciona. Bom, enfim. O proprietário é quem determina. Jamais haverá o mesmo imóvel para mais de um corretor. Uma vez que o corretor botou um imóvel, não tem o porquê algum sistema permitir que outro corretor também coloque. Até porque esse corretor ele não vai colocar com o mesmo valor. Né? A gente vê em outros lugares o mesmo imóvel sendo anunciados pelo o corretor autônomo, pela imobiliária, com preços diferentes e até metragens diferentes. Né? E ainda mais, a gente ainda tem um terceiro anunciante, que é o próprio proprietário. Ou seja, a gente está trabalhando daqui a pouco a 1%. O comprador no portal CSI. O comprador tem o privilégio de, além de buscar imóveis, devidamente anunciados. Não tem coisa pior que você procurar imóvel que não existe. E já tem a aprovação do proprietário. É o proprietário que validou. É de interesse mais do proprietário da venda do que o próprio corretor. Devidamente checados. Né? E também poderá designar um corretor exclusivo para a busca de imóveis. Eu andei procurando imóvel recentemente e é engraçado. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu procurei corretores para buscar imóveis para mim. E eu tive uma dificuldade muito grande porque eles tinham certeza que eu ia dar chapéu neles. E realmente a intenção não é essa. Eu penso assim, eu vou gastar 500 mil no imóvel. Eu só tenho 500. Se o corretor conseguir fechar por 500, é mérito dele. É isso que eu queria deixar claro. Eu estou buscando uma coisa, o que eu tenho é isso. Por que não utilizar um agente que, às vezes, tem imóveis, oportunidades exclusivas que a gente não tem? Enfim. Eu evito falar, às vezes, que eu sou do próprio mercado imobiliário nessa hora, mas né, é o mercado. Comprador poderá pesquisar outros corretores, buscar seu corretor de preferência ou escolher por imobiliárias. A gente sabe que tem imobiliárias que trabalham alto padrão, a gente sabe que tem imobiliárias que trabalham de médio a alto, a gente sabe que tem imobiliárias que o foco é baixo.
E é interessante para o comprador, por exemplo, ele buscar um foco em relação a isso. A gente sabe que tem imobiliárias específicas em imóveis populares, enfim. Dessa forma, ele pode buscar. Não adianta a gente pedir para uma imobiliária que só trabalha apartamento de 5, 10 milhões, pedir para procurar imóvel de 200 mil. Você não vai ter atenção. O comprador não vai ter o tipo de atenção e vai se decepcionar. Então, ele pode escolher também por imobiliárias. E, automaticamente, o site novamente traz o perfil onde o corretor é expert. E aí fica a critério do comprador escolher. Se o corretor for vinculado a uma imobiliária, já aparece o logotipo da imobiliária. Isso, às vezes, pode ajudar ele de uma certa forma. A imobiliária no portal, como é que ela funciona? A imobiliária se cadastra no portal com o CRESSE jurídico dela e o CNPJ. O CRESSE traz a informação e o nome da imobiliária para a gente. Não tem pseudo-imobiliárias, não tem imobiliárias que não existem. Só trabalhamos com informações devidamente registradas e autorizadas pelo CRESSE. Nome da imobiliária, e-mail. Essas informações são muito importantes. O acordo que a gente fez é, CRESSE, eu só preciso saber quem é corretor e quem é imobiliária. Somente isso. Compre seu imóvel, por favor. A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir o contato dos corretores. Hoje nós temos aqui, acho que acredito, 100 pessoas entre essa sala e outra. Acredito que seja isso. Tem uma dificuldade muito grande de comunicação, palestras motivacionais, entre série de outros benefícios que o próprio CRESSE fornece aos corretores. Então, ao se atualizar dentro do site, tanto quanto corretor quanto imobiliário, essas informações também ficarão à disposição do próprio CRESSE para poder se comunicarem com vocês. Na imobiliária, pode gerenciar seus corretores vinculando-se à empresa. Por que isso? A gente sabe que corretor, durante o dia, ele trabalha numa empresa e à noite ele é um corretor na internet. Isso, às vezes, pode ser ruim. Então, a imobiliária ela pode gerenciar seus corretores vinculando à empresa. Exemplo, no caso, o corretor Augusto, eu me cadastrei lá e a imobiliária me enviou um convite. Cabe a mim aceitar ou não. Acima de tudo, eu sou um corretor autônomo. De uma certa forma, isso aqui me ajuda a me dar respaldo, me dar suporte. Eu aceito, eu sou vinculado a ela. Se eu não quiser me vincular lá dentro do próprio portal, tudo bem, eu não aceito o convite. Dessa forma, todos os anúncios de corretores vinculados, tanto para compra quanto para venda, estarão vinculados ao logo da imobiliária. E o corretor, a qualquer momento, ele pode se desvincular da empresa atual e vincular-se a outra. Hoje eu estou numa empresa, amanhã eu posso estar em uma outra empresa. Quanto mais corretores vinculados, mais a imobiliária também aparecerá no portal. É o aplicativo que a gente já está finalizando, acredito, mais 2 semanas, a gente já está dispondo para todos vocês. A gente fala da duplicidade de venda, pois não haverá, nem mesmo através do próprio telefone. Que é uma animaçãozinha. Pesquisar imóveis à venda, ver no mapa o imóvel desejado de forma prática e intuitiva. Visualizar todos os imóveis à venda ao seu redor, inclusive os que não possuem anúncio de placa de vende-se. Às vezes a gente está andando na rua, está tudo à venda, mas a gente não vê uma placa. Então, por aqui você já consegue saber. Você consegue criar filtros. Eu tenho, no mapa aqui na região, 3 mil imóveis me aparecem no mapa. Quais são os que me interessam? Você cria os filtros. Qualquer tipo de anúncio de imóveis à venda é sempre o corretor, que cadastrou lá atrás no site, que autorizou pelo proprietário e tudo mais. Isso tudo vem a parar no telefone. Se tiver interesse, ele pode ligar de imediato para o corretor ou mandar um e-mail. Você pode gerenciar seus imóveis cadastrados, visualização no mapa, visualização também por proximidade, verificar anúncios, verificar interessados cadastrados no próprio perfil do corretor. Ou seja, eu sou um cliente que eu estou de final de semana, eu vou dar como exemplo para vocês entenderem. Estou procurando imóvel na região e, de repente, eu não gostei de nada ou eu gostei de algum. Se eu gostei de algum, entre em contato com o corretor. Se não, eu vou criar o alerta. E o site, sempre que tiver uma informação interessante no perfil daquele comprador,
ele vai receber o contato do corretor. Vocês sempre vão estar sendo divulgados as pessoas que se cadastrarem no site, sempre. Hoje você faz um anúncio, deixa esse anúncio, você sempre será comunicado automaticamente pelo site. Bateu a informação no perfil desejado, similar, você vai ser comunicado. Cadastro de imóveis e envio por fotos. É a mesma coisa também pelo site. O proprietário se cadastra, ele tira as fotos pelo telefone, ele vai escolher o corretor pelo telefone, você vai receber essa informação também de qualquer forma. Ao término do cadastro, você seleciona um corretor para intermediar a venda na sua região. Pronto, cadastro feito com sucesso. Qualquer uma das hipóteses, sempre haverá um corretor imobiliário. Bom, aqui nós temos gerenciar favoritos. O cliente passeou, gostou de 10 imóveis, ele gerencia os favoritos. Depois ele conversa com a mulher dele, com os filhos. Se ele quiser retornar novamente no imóvel, falar com o corretor, e aí vai. Quanto mais informações vocês colocarem, maior a probabilidade de vocês serem divulgados no mercado. Bom, basicamente é isso o site. A apresentação, para quem quiser, isso vai estar à disposição de vocês aqui do Quarta Nobre. Eu agradeço. Estamos vendo uma parceria com o Cresce para ver de que forma a gente consegue chegar num valor acessível. Fizemos algumas pesquisas de mercado. A gente sabe o quanto custa uma captação de imóvel, o quanto custa uma captação de proprietário. Não vai passar de R$19 por mês. É essa a nossa ideia. Tá. Sou Maurício, corretor de imóveis, diretor do Ciesp. Sobre a informação do corretor, que você falou sobre o nome do corretor que vai ser divulgado, o tipo de trabalho dele, existe uma triagem antes para poder não denegrir a imagem do corretor, porque você sabe que o comprador às vezes fala mal e não é procedente. E o segundo, se existe um controle do site, no caso de eu estar negociando um imóvel e outro corretor entrar e souber que está sendo negociado, porque a negociação só termina quando se assina a escritura. Então, se existe um controle dizendo, ó, esse imóvel está em negociação e vai sair da negociação no futuro. Então, essas duas perguntas dentro de uma. A gente está implementando o status do imóvel, né? A gente pede muito para que o corretor ele seja muito pontual e preciso. A gente sabe também que o corretor, às vezes, ele pode não colocar um status em negociação, talvez para não impedir que novas propostas cheguem até o imóvel. Tá? Nós estamos estudando de que forma a gente consegue controlar isso e até se a gente já consegue, de imediato, implementar isso sendo benéfico por essa questão. A gente sabe que a venda só é concretizada, às vezes a gente fala que não é nem quando assina o contrato, é quando o cheque da comissão compensa, né? Eu vejo isso pelo próprio mercado. A gente já prevê o status do imóvel, se está em negociação, se ele já está disponível, se ele já foi vendido. Até porque você tem imóveis que saem à venda e voltam com muita frequência, então são imóveis comerciais muito bons. E de que forma a gente consegue ter uma precisão do corretor? Já estamos prevendo isso, que é o status do imóvel. E de que forma a gente está vendo como colocar isso para que o corretor ele tenha a ciência da importância do que é o status do imóvel. Se não houver uma atualização periódica do imóvel, que eu até não falei aqui, eu acabei ultrapassando, o imóvel que não for atualizado durante 30 dias, no segundo envio de e-mail do próprio site, já foi vendido sim ou não, esse imóvel automaticamente ele sai do ar. Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas, por N problemas que a gente tem, e por desconhecimento também de internet, né, para algumas pessoas também, a gente está sucinto a esse tipo de erro, né? Então, o site hoje ele já tem um sistema de policiamento que já foi vendido, sim ou não, e automaticamente sai do ar. Tá? A gente espera implementar o status do imóvel, mas a gente sabe que isso também depende muito mais da capacidade do corretor de atualizar isso da forma benéfica. Entendi. Né? Em negociação, às vezes atrapalha, porque você pode ter um parceiro concorrente ofertando uma proposta maior. E isso, às vezes, te impede de fazer a venda. Então, existe, mas a gente não sabe ainda de que forma implementar isso por esse problema que a gente enfrenta. Certo. E a triagem sobre a imagem do corretor, para não denegrir a imagem, porque vai informação para o Cresce, para outros colegas e para o mercado. Às vezes
o próprio vendedor ou comprador falou mal porque quis ou porque é mal intencionado, que existe isso. Então, se existe uma triagem, um controle sobre isso? Já existe um controle. Qualquer tipo de nota que o próprio corretor tiver, o próprio corretor que recebeu isso poderá se manifestar e poderá entender. A intenção não é fazer com que vire um dilema, um debate, que não vire um desencontro. A intenção é um policiamento nas informações. O que a gente fez para que isso seja minimizado e não vire uma discussão, né, são perguntas sobre verificação do imóvel, dados técnicos, a postura ética, não é nada que seja de denigrir o imóvel. E, a princípio, quem pode notificar e avaliar o corretor é somente o proprietário quando faz a troca. Porque quando ele faz a troca é porque existe um motivo real plausível. E não é outro corretor que avalia o seu colega de trabalho. Então, você tem uma fonte de informação já diretamente do próprio proprietário que, por algum motivo, levou ele a trocar. E é essa hora que entra o próprio site. Por que você está trocando? E aí vem as perguntas. Isso não é aberto para outros corretores e colegas atrapalharem a venda ou denigrir a imagem do próprio corretor. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Pereira. Parabéns pela sua palestra, pela explanação do serviço do site. A primeira pergunta é: o site roda em Java, em iPhone, em Android ou só roda em Android? O aplicativo que está sendo desenvolvido, a primeira plataforma dele é para iPhone. A gente tendo todos os testes efetuados para isso, a gente consegue disponibilizar para as outras plataformas de smartphone e tablet. Cada um tem uma linguagem específica. Primeiro, a gente precisa verificar e testar de que forma tudo isso é saudável para o corretor. E depois, de que forma a gente consegue colocar isso daí no mercado. A gente sabe que também você mostrar no mapa a localização exata do imóvel, a gente sabe as complicações que podem ter tanto para o corretor, quanto para o próprio proprietário, quanto para o próprio comprador. Mas, Pereira, a sua pergunta, a primeira plataforma é iPhone. A gente já tem o planejamento para as outras, mas antes de fazer, para que não seja desfeito um trabalho, a gente primeiro vai fazer isso funcionar perfeitamente numa plataforma e vamos migrar para as próximas. A questão de mostrar o imóvel no mapa, você não vai mostrar o imóvel preciso, mas num raio de 1.000 metros, é uma questão que o cliente não vai descobrir com facilidade. 1.000 metros é uma distância considerável. Quando a gente fala num raio de 1.000, porque você tem 2.000 de espaço. Correto? A outra pergunta, há a possibilidade da gente fazer uma integração automática do meu site. Por exemplo, eu sou corretor autônomo, não sou vinculado imobiliário, eu trabalho sozinho. Eu tenho o meu site, e o meu site faz a sincronização automática dos imóveis que eu tenho anunciados no portal? A primeira pergunta do raio que você comentou, dentro do aplicativo tem um botão chamado Rota. Ele vai ligar o GPS do telefone e vai direto à rua do imóvel. Então, essa distância ela acaba até mesmo não existindo tanto, porque você consegue saber o caminho. E a rota ela só vai ser pressionada se houver o interesse do próprio comprador, né? Onde ele vai poder selecionar esse caminho e poder chegar até o imóvel. E aí, chegando no imóvel, ele consegue conversar com o corretor. Quanto a fazer essa integração, nós estamos desenvolvendo como se fossem sistemas prontos, onde você pode ter a sua página personalizada. Eu sou o Pereira, corretor autônomo, onde você tem lá 30, 40 imóveis, e você tem aquilo personalizado e integrado ao próprio site. Tá? Por que isso? Porque é de nossa responsabilidade também, e da política do nosso site, que todos os seus imóveis passem por esse perfil e triagem. Proprietário, verificação, comissionamento e tudo mais. Então, a gente pensa numa página personalizada de cada agente imobiliário e imobiliária. E, no caso também, porque eu sou um corretor que eu sou apaixonado por informática, entendeu? O negócio de ficar com fichário, eu agradeço. Eu fico na rua, você entendeu? É uma questão, é a diferença nossa assim. A questão é, eu posso subir meus imóveis, porque eu tenho o meu cadastro de imóvel no site, e eu tenho um cadastro de fichas que eu pego de ficheiro, que normalmente eu recebo no Axis. Eu recebo tudo no Axis e jogo para o site. Eles não vão ficar online. No online, porque até eu não chequei tudo e não é tudo que eu uso. Né? Mas a pergunta é, tem a possibilidade de também a gente fazer esse trabalho no portal?
e disponibilizar muitas vezes. Eu não trabalho no Jabaquara, mas eu tenho, por exemplo, 800 fichas, um exemplo hipotético no Jabaquara. Eu posso pegar essas fichas, soltar lá no site no Jabaquara e disponibilizar essas informações, esses contatos para os colegas que trabalham na região? Você pode, na hora que você incluir esses imóveis individualmente, porque nós não fazemos carga de imóveis, tá? A inclusão nós não fazemos carga justamente para evitar duplicidades, informações que não são precisas. A individualidade é o foco do próprio site. É a informação pura e precisa autorizada pelo proprietário. Assim que você tiver todas essas informações do Jabaquara dentro do site, você mesmo pode definir outros corretores, que aí entra a parceria e os seus colegas, independente de qual área eles atuem. Então, você tem relacionamento com profissionais de outra região, você já colocou aqueles imóveis lá dentro, você pode delegar cada imóvel para cada colega seu de trabalho sem nenhum problema. Tudo bem, então. Muito obrigado e sucesso. Obrigado, para nós. Obrigado, querido. Tudo bem? Antes de mais nada, obrigado pela tua presença aí, que você vem trazer novidades para a gente. Quero agradecer a boa vontade de trazer o corretor para o teu site, né, e a verificação da realidade. Porque tem muita coisa que está voando aí mesmo, a gente não perde. Mas a minha pergunta fundamental contigo é o seguinte. Eu sou Conejo, tá? Vladimir. Quando você fala na avaliação do corretor, você parte do princípio de que todo mundo é bonzinho, lindo, maravilhoso, e aí a gente vai perdendo pontos, é isso? Não. Não. Como a gente nasce, a gente é zero. Vai da gente traçar o nosso caminho. Ah, legal. Então você vai criar São conquistas. Você vai criar uma avaliação a partir de conquistas. São conquistas. Legal. Obrigado, querido. Obrigado a você.